Meus irmãos e irmãs, celebrando hoje o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, dizia no início da celebração quais são as razões que nós damos para estar hoje aqui nesta igreja, não apenas cumprindo o preceito dominical, não apenas pela ocasião do Natal, mas acima de tudo perceber a ação, a motivação que Deus desperta no coração de cada um de nós. O primeiro motivo que nós podemos dar é que a celebração do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo é uma oportunidade muito clara para contemplar o amor de Deus pela humanidade. E por isso perguntaríamos como se traduz e como se desenvolve este amor de Deus. Deus pensou primeiramente num único projeto, chamado projeto da criação. O texto do Evangelho que nós ouvimos hoje é chamado o prólogo de São João, onde ele coloca os momentos da palavra de Deus. No princípio, a palavra era Deus e a palavra estava em Deus. E tudo do que foi feito por ela. Então, caríssimos, o primeiro sinal do amor de Deus pela humanidade está no chamado projeto da criação. Ou seja, tudo aquilo que Deus apresenta, tudo aquilo que Ele afirma, tem uma capacidade pela sua palavra de ser uma palavra criadora. No Antigo Testamento, isso se chamava palavra dabar, ou seja, aquilo que se fala, aquilo que é criado. A percepção desse amor se dá então em todo o desenvolvimento daquilo que Deus cria, como no livro do Gênesis, os 7 dias desta obra da criação, tendo como plenitude o ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Deus não tinha pensado em outro projeto, bastaria o da criação, bastaria aquele primeiro momento da vivência da comunhão, da vivência desta relação, de um diálogo e de uma convivência eterna. Até que nós temos então este projeto corrompido pela situação do pecado. E aí Deus, neste amor pela humanidade, não quer descartá-la, não quer deixá-la de lado. E por isso pensa o seu segundo plano, chamado plano da salvação, o plano da redenção da humanidade. Então, quando nós celebramos o mistério do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos então dar início à percepção, à visibilidade, à concretização deste projeto de salvação. Não nos basta apenas olhar para a cruz, não nos basta apenas olhar para o crucificado, para o morto, para o sepultado, para depois o ressuscitado. O plano, o projeto da salvação começa com uma palavrinha-chave, encarnação, ou então uma disposição para estar próximo do ser humano.
Se o pecado distanciou, o mistério da encarnação, nascimento de Jesus, vai trazer esta novidade. Um Deus na condição totalmente divina, não perdendo esta natureza, quer estar tão próximo do ser humano com uma finalidade, simplesmente resgatá-lo da condição que o pecado havia estabelecido. A percepção deste amor de Deus pela humanidade vai se dar de modo particular pela ação do Espírito Santo. Aonde o Espírito age, ele age com duas finalidades. Primeiro, criar vida. Segundo, santificar e colocar em comunhão. Por isso, o próprio sinal desta proximidade começa a ser dado quando é anunciado a Maria que ela vai conceber pela ação do Espírito Santo. Assim, quando nós saímos de casa hoje, ou nos organizamos para estar nesta celebração, nós então contamos do mesmo modo com esta ação do Espírito Santo, ou seja, nos coloca diante do mistério da Eucaristia, nos coloca como uma comunidade celebrante para então fazer memória deste amor e fazer memória deste projeto de salvação, começando na visibilidade desta criança. A segunda motivação que talvez podemos encontrar para celebrar o Natal do Senhor se dá justamente neste desejo de uma profunda comunhão entre o Criador e a sua criatura. Ou seja, quando Deus quer salvar o ser humano, Ele não quer apenas salvar como sinal do seu poder, mas, como dizia, primeiramente como sinal do seu amor. E o desejo de Deus em estar tão perto de nós, para demonstrar o que significa para Ele a comunhão. Nós costumamos dizer que uma das principais características da Santíssima Trindade é de que ela é essencialmente comunhão. E se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Ele não poderia negar na relação com aquele ao qual Ele cria este princípio. Então, quando nós buscamos a missa, quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos a força do Espírito Santo, nós simplesmente queremos dar resposta àquela grande característica da nossa criação. Quem nos criou é o Deus da comunhão, e por isso o nosso esforço de sempre manter, através da presença na missa, através de outros elementos que a Igreja nos oferece, este princípio de que a nossa consciência esteja sempre em comunhão com o Senhor. Não é à toa que algumas vezes, em alguns momentos da celebração, o padre dialoga com a Assembleia dizendo: o Senhor esteja convosco. E nós, de uma forma muito simples, como expressão desta comunhão, nós vamos responder: Ele está no meio de nós. E este estar não significa apenas uma presença física ou uma presença espiritual. Esse estar no meio de nós significa justamente esta comunhão entre o Criador e a criatura. Uma terceira razão
que nós podemos dar para celebrar o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo é de que Deus tem sempre uma proposta de diálogo para conosco. Talvez a principal forma que nós temos de celebrar este diálogo com o Senhor é através da oração. Nós temos dois modos simples de caracterizar a oração. A primeira delas como a oração pessoal, aquilo que cada um reza, aquilo que cada um devota, aquilo que cada um então acredita na particularidade da sua identidade. Mas uma segunda forma de oração é esta que nós estamos fazendo, ou seja, participar da Eucaristia, participar desta primeira e principal oração da Igreja. Por isso, caríssimos, quando respondemos às orações, quando cantamos, por exemplo, a resposta de um salmo, quando então vamos nos envolvendo em cada momento da celebração eucarística, nós estamos dialogando com o Senhor. Então, por isso, a primeira forma da percepção deste diálogo é justamente a oração. A segunda forma que nós podemos encontrar do diálogo e que se caracteriza também como uma forma pessoal e comunitária de oração é a referência à palavra de Deus. Ou seja, no princípio era a palavra e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Uma palavra constituída como pessoa, uma palavra que continuará tendo o poder criador, o poder libertador, o poder da cura, o poder do perdão. Tudo aquilo que sai dos lábios de Jesus continua sendo expressão deste amor e desta comunhão. Por isso, quando dedicamos um momento, um tempo para a oração diária da Palavra de Deus, nós reforçamos as duas motivações anteriores. Primeiro, viver a dinâmica do amor. E segundo, construir esta comunhão. Por isso, na palavra encarnada, na pessoa de Jesus, o Evangelho torna-se referência para a nossa vida. Dialogamos não simplesmente por dialogar, mas dialogamos porque nós queremos construir uma relação com o Senhor. Uma relação que vai nos trazer os princípios, que vai nos trazer os valores, que vai trazer para nós tudo aquilo que caracteriza a nossa condição de criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso, caríssimos, a última motivação que nós podemos afirmar para celebrar o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, e talvez seja o sentido maior, é que olhando para esta criança, nós acolhemos o projeto da salvação. Ou seja, a salvação é a grande meta do amor de Deus pela humanidade. A salvação é a grande expressão desta comunhão. A salvação vai sendo formada, constituída, desenvolvida como elemento da nossa fé, na medida em que nós dialogamos com o Senhor. Viemos não para apenas celebrar uma data num calendário civil. Viemos não só para celebrar uma tradição de família, de história, da própria igreja, mas nós viemos para celebrar
o Natal do Senhor Jesus na consciência de que quando olhamos para esta criança, encontramos a certeza da salvação. Então, caríssimos, desejo que esta primeira semana deste tempo de Natal nos ajude a pensar nessas 4 palavras. A primeira delas, o amor. A segunda, a comunhão. O terceiro, o diálogo. E o quarto, a salvação.